Nesse vídeo eu vou te ajudar a escolher a área e especialidade para seguir na fisioterapia. Vou trazer um passo a passo, estratégias e perguntas que você tem que fazer para si mesmo, para que seja traçada gradativamente, no seu tempo, o seu plano de escolha e a sua especialidade na fisioterapia. Fala pessoal, eu sou Jaime Galvão, fisioterapeuta, sou especialista em fisioterapia esportiva, mestre em gestão empresarial. E se você é novo aqui, esse canal do YouTube é um projeto novo meu, que eu estou trazendo focado para fisioterapeutas e estudantes em fisioterapia. Então eu vou falar muito sobre a carreira, sobre o próprio tratamento em si para os pacientes. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal que ajuda esse projeto a crescer. Vamos lá, quando um aluno meu chega com a dúvida de qual área seguir, a primeira pergunta que eu faço a ele é: por que você escolheu fisioterapia? Não sei. Então faça essa pergunta para si mesmo. Por que você escolheu fisioterapia? Muitas pessoas vão dizer, não, porque eu quero ajudar pessoas. Parabéns, ajudar pessoas realmente é o objetivo de todo mundo, pelo menos pessoas de bem. Mas ajudar pessoas ainda é um pouco vago. Será que você tem, nesse ajudar pessoas, uma pergunta um pouco mais aprofundada? Eu tenho um profundo interesse em ajudar idosos. Quando eu vejo um idoso, eu sinto uma empatia muito grande por ele, então eu quero ajudá-lo, eu me preocupo com a saúde dele, eu gosto de ouvir um idoso. Olha aí, isso pode ser uma afinidade que você tenha que te motivou a escolher fisioterapia, talvez você nem tenha pensado nisso. Não, eu adoro crianças, quando eu vejo uma criança recém-nascida, eu fico com muita vontade de abraçá-la, de brincar com ela, de ver se ela está bem, de ajudar ela a engatinhar. Essa afinidade pode ser uma pergunta. Eu adoro esporte, eu gosto demais do esporte, o ambiente do esporte, eu sou fascinado, desde o treinamento até aquela parte de preparação, de competição. E isso também é uma afinidade. Essa, por exemplo, foi uma grande afinidade que eu tinha quando eu escolhi a área de fisioterapia esportiva. O segundo ponto importante é não se afobe. Nossa, cara, tô nervosa. Muitas pessoas ficam muito afobadas com os amigos, por exemplo, na faculdade, na turma, escolhendo a área, já sabe que quer trabalhar em terapia intensiva, em pediatria, etc, etc. E você ainda não. E aí você começa a perguntar ou ouvir aquele grande amigo, aquela grande amiga, falando sobre a área, apaixonado, e você fica olhando, caramba, aquela área é boa mesmo. E você vai perguntar para um professor, e aí, rapaz, essa área é boa. Vou dizer um negócio para você. Se você chegar e perguntar para mim, Jaime, você gosta de traumato ortopédica, você gosta de esporte, você gosta de gestão empresarial, eu vou dizer, rapaz, sou fascinado, eu gosto demais. Eu gosto de ficar assistindo vídeos, eu gosto de ler artigo, eu adoro atender meus pacientes. Mas sou eu, é a minha escolha, são os meus gostos. Se você perguntar para alguém que trabalha na terapia intensiva, e claro, gosta de trabalhar nessa área, ela vai dizer que é maravilhoso estar no hospital, ter a rotina de plantão, de vestir aquela roupa do plantão, de encontrar os colegas, de ver os pacientes lá nos leitos da UTI. Ela vai dizer isso. E vai dizer mais. Ixi, esportiva? Tô fora. Assim como eu vou dizer, rapaz, quero passar distante de hospital. Eu não gosto. Tá? Então é uma coisa sua. Para um terceiro tópico, se você está na graduação, aproveite ao máximo as disciplinas específicas. É claro. Nas disciplinas específicas, por exemplo, fisioterapia da traumato ortopédica, fisioterapia gerontológica, fisioterapia aquática, você vai mais a fundo naquela área, não é verdade? Então vai estudando, não pegue só aquele conteúdo que o professor deu, aquela área, aquele tema, e só estude por ali, pelos slides, por exemplo, é muito vago. Vá lá, procure um livro na biblioteca, abra e leia o capítulo todo, o capítulo mais longo, leia, vá conhecer, leia um artigo sobre aquela lesão, sobre uma osteoartrose do joelho, leia um artigo sobre acidente vascular encefálico, vá ler mais a fundo, certo? Isso vai te dar maior aprofundamento sobre aquela área e você vai começar a ver, estou interessado, vou passar a página, vou estudar mais, estou aprendendo com facilidade. Esse aprender com facilidade também é um ótimo sinal quando você está estudando aquele conteúdo, porque mostra que você tem uma afinidade ali, você tem um interesse. Exemplo, quando eu estudava traumato ortopédica, eu estudava com empolgação, ia lendo o conteúdo. Quando eu ia para fisioterapia aquática também, fisioterapia esportiva, poxa, demais, ia lendo as coisas, ia querendo ver mais, ia na biblioteca numa hora vaga. Quando eu ia para fisioterapia respiratória, eu já lia com um pouco mais de obrigação, porque era uma área que não era tanto da minha afinidade, eu já sabia disso, mas eu estudava porque eu tinha que estudar bem, eu tinha que ter uma nota legal, eu tinha a responsabilidade no meu estágio, nos meus atendimentos, então eu estudava com aquela, não, eu preciso saber o que eu estou fazendo.
Porém, eu não tinha aquela afinidade, aquela empolgação toda. Então, observe isso quando você vai a fundo, mesmo que não seja numa área que você não sabe, aparentemente não tem um interesse. Vá a fundo, como eu fiz. Fui estudando e fui vendo. Não, aprendi, ok, estou sabendo o que eu estou fazendo, mas eu não tenho tanta aquela paixão, aquele interesse todo. Tá? Mas vale a pena você ir a fundo em todas as disciplinas. Se você está na fase de estágio obrigatório, aí é a área mais intensa. O estágio dura em média 2, 3, 4 semanas, então é um período muito intenso onde você vai atender diversos pacientes daquela área, seja da uroginecologia, da neonatal, seja da fisioterapia gerontológica, e você vai atender vários casos. Muito mais do que 1, 2 pacientes, vai atender às vezes uns 5 pacientes no dia, não sei, depende do seu estágio, como é o campo da sua faculdade, da sua universidade. Mas essa vivência vai te dando maior atividade, você vai vendo como é a rotina de chamar um paciente, chamar outro, como é o perfil daquele paciente, o diálogo que você tem com aqueles pacientes, como é o campo, como são os casos clínicos. O fisioterapeuta preceptor de estágio, o professor preceptor, ele vai ser um grande orientador seu nesse momento. Converse muito com ele, porque muitas vezes o professor preceptor de estágio, ele tem uma vivência clínica muito grande. Então, faça perguntas como é a rotina, se você tem dúvidas quanto é o salário, pergunte. Muitas vezes eles gostam de conversar sobre isso, sobre essa parte do campo mais administrativo da carreira dessa área, certo? Vá tirando dúvidas. Então, e muitas vezes ele trabalha em um outro campo, em uma clínica, em um hospital, e quem sabe ele não te leva para você conhecer, passar uns dias acompanhando ele nesse estágio, como uma forma de estágio observacional. Então isso vai te dando maior vivência. Aproveite esse período de estágio obrigatório, porque ele mostra bastante de como é a rotina diária. É como se você fosse quase um fisioterapeuta já. Você é responsável pelo seu paciente, você tem aquela rotina de um fisioterapeuta gerontológico, da uroginecologia, da fisioterapia aquática, etc. Porém, se você já é formado, passou por esses estágios e tudo, e ainda não escolheu, não definiu a área que você quer focar, continue com essas perguntas que eu falei acima, que eu falei no início do vídeo, e comece a participar mais, se você não fez isso na graduação, de congressos, de jornadas, de cursos. Pois é, porque é mesmo. Os congressos são bem interessantes porque você vai conhecer fisioterapeutas que têm uma referência naquela área, que têm uma vivência legal naquela área, eles vão trazer temas de palestra interessantes, casos clínicos interessantes, relevantes, atuais. Então, aquilo pode te dar uma motivação maior, te levar a ter um gosto maior pelaquela área, pelaquele setor. Você, no congresso, no ciclo de palestra, você vai fazer um bom networking, você vai conhecer pessoas que estão começando a carreira, pessoas que já têm uma experiência maior. Você vai conhecer diversos tipos de colegas ali, vale a pena, porque ali pode aparecer uma oportunidade de trabalho, ali você pode trocar uma ideia também. E aí, você está feliz? E aí, está gostando? E aí, como é que é? Como é que é esse campo? Você vai tirando dúvidas. Aqueles mesmos professores da graduação, seja os professores do começo, do meio ou os preceptores, eles ainda podem ser norteadores para vocês e orientadores para vocês. Entre em contato com esse professor, entre em contato com esse preceptor. Como eu te falei, muitas vezes o preceptor ou o próprio professor de disciplinas mais básicas, eles trabalham em outros campos, seja no hospital, numa clínica, etc. Então, você pode dizer, professor, estou com dificuldade, queria conhecer um pouco mais do seu campo, queria conhecer aquele local, será que eu poderia visitar? Algumas vezes não dá para você visitar por política do trabalho ou o consultório do professor mais individualizado e o perfil do paciente não se sente à vontade. Porém, o que for preciso, tem muitos professores que abrem as portas para trocar uma ideia, para conversar, para orientar. Não perca esse contato com os professores, que é muito importante. Já os cursos, eles já são mais aprofundados a uma determinada área, a um determinado caso. Por exemplo, fisioterapia, um curso de fisioterapia na ventilação mecânica, um curso do Bobat, um curso do PNF, um curso de Pilates. São cursos que eles vão aprofundar aquele tema, aquela temática. E claro, podem pegar um campo vasto de pacientes. Um curso de PNF, por exemplo, que eu tenho essa formação, curso de PNF, você sai com um vasto leque de aprendizado para atender gerontologia, para atender esportiva, neurofuncional, traumato ortopédico, etc. Porém, lá você vai ver isso, lá você vai focar em dúvidas, em casos clínicos e etc. Mas é importante você fazer, existem cursos mais aprofundados. Por exemplo, eu ministro um curso, eu tenho um curso que eu falo sobre ombro. O meu curso de ombro, meu aluno, ele vai lá para conhecer e aprofundar a teoria
a prática e a prática baseada em evidência em lesões de ombro, certo? Então, um fisioterapeuta que atende idoso, um fisioterapeuta que atende adulto, um fisioterapeuta que atende esporte, ele vai procurar esse curso para ver essa vivência. Nesse próximo tópico, eu vou me referir à remuneração. Não se preocupe inicialmente com a remuneração. Como? Porque, como eu disse antes, se você for perguntar para um fisioterapeuta realizado na área esportiva, ele vai estar dizendo que a remuneração da fisioterapia esportiva é boa, é legal, ele está feliz. Se você for perguntar para um fisioterapeuta na fisioterapia respiratória, na terapia intensiva, ele vai dizer que é boa e ele está feliz. Se você delinear só isso pela questão de remuneração, não é muita coisa, não tá legal. Então, e cada área tem uma forma diferente de remuneração. Por exemplo, atendimento domiciliar é uma ótima área para você começar no seu campo de trabalho, porque você tem os seus instrumentos que você compra, sua bola, seu equipamento de eletrotermofototerapia, de cinesioterapia, e vai uma maca, um tatame, e você vai para atendimento domiciliar. Ali é um campo onde você vai ter as suas primeiras rendas, os seus primeiros pacientes, certo? E você tem um campo grande de tipo de pacientes ali. Beleza? Então, o atendimento ali, a forma de honorários, você vai receber com consultas, com atendimento, com planos de tratamento. Já um terapia intensiva, um fisioterapeuta, ele no hospital ele vai receber por plantões, ele vai receber por horas, por uma carteira assinada. Já o fisioterapeuta que trabalha numa clínica, ele pode ser humorista, ele pode receber por produção. Se você quer trabalhar na área da docência, você vai poder receber por hora-aula, você pode ser contratado por ministrar um determinado módulo, uma pós-graduação, por exemplo. Então, tem os honorários de forma diferentes, mas no final você vai ter o seu honorário desejado. E aí, um ponto que eu deixo de importância é, se você for bom, você vai trabalhar com o honorário que você mereça, que você acha que merece, certo? Isso eu posso falar de um tópico a mais, se vocês quiserem que eu traga esse assunto sobre o honorário fisioterapêutico, fala aqui no comentário que a gente pode abordar mais sobre essa temática. E o último tópico que eu trago para vocês é que você deve atender seus pacientes. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Atenda, tenha vivência prática, viva a rotina de um fisioterapeuta, viva a rotina de um fisioterapeuta na fisioterapia aquática, tudo, a rotina de atender seus pacientes, aquele perfil de pacientes, aquele ambiente, a vestimenta, o bastidor do trabalho. Isso é importante também. O bastidor de um fisioterapeuta que trabalha no hospital é um, que trabalha numa clínica é outro, que trabalha no estúdio de pilates é outro. Então, esses bastidores também são legais, certo? Eu adoro os bastidores que eu tenho nos ambientes que eu vivo, que são o quê? Eu sou professor, então meu bastidor da sala de aula, eu acho legal conversar com os alunos, lanchar com os alunos, na sala dos professores ali um cafezinho, eu adoro isso, adoro montar uma aula, certo? Claro que tem os momentos cansativos, tudo vai ter, não existe só flores, fique atento, saiba disso, em nenhuma carreira, certo? Claro que a gente às vezes está com sono, está cansado, está no final do semestre, tudo isso. Eu adoro os bastidores do meu consultório, onde eu chego, onde eu tomo meu café, onde eu arrumo uma sala, onde eu faço um vídeo aqui pro Instagram, pro YouTube, e eu vou para minha casa, converso com meus pacientes por telefone, eu adoro esse bastidor. Tem outros fisioterapeutas que não. Como é esse bastidor também é interessante, mas o principal de tudo, atenda a rotina daquele paciente, um paciente de joelho, de ombro, é um paciente com pneumonia, com atelectasia, é um paciente com paralisia cerebral, é um paciente com dor lombar, é uma gestante, um paciente com incontinência urinária. Essa rotina você vai ter que viver para você escolher bem. Quando você atender, foi o que aconteceu comigo no começo da carreira, eu fui atendendo os perfis de paciente. Eu atendi muito neuro quando eu me formei. Os primeiros 2 anos eu atendi neuro e eu fui tendo essa convivência. Gostei, porém eu fui definindo maior. Não, eu estou focando maior, eu sempre quis e eu gosto mais, eu tenho maior desenvolvimento com meus pacientes de esporte e ortopédicos. E aí eu fui delineando mais isso com o passar do tempo, certo? Mas valeu demais a experiência, porque se eu precisar compreender que aquele paciente é de uma determinada área, eu sei para onde eu indicar, eu sei como me comportar. Então, os primeiros anos de formado, os últimos anos na graduação, eles são importantes para formar você um fisioterapeuta generalista, certo? Tenha a experiência que só assim você vai escolher. Não ache que no primeiro período você chegou, escolheu tudo, está definido. As coisas mudam, a nossa personalidade muda, os nossos gostos vão se desenvolvendo, a gente vai amadurecendo, e isso faz parte da nossa transformação como profissional também. Se você gostou desse vídeo, pessoal, dá o like, isso é importante para um feedback para mim, para eu ver que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Se ainda não é inscrito, se inscreva,